Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Que bom que você veio. Que bom que você separou esse domingo à noite para vir estar com o Senhor. Amém. Deus, ele é precioso. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele sempre confirma aquilo que ele fala. E há um rio do Senhor nesse lugar. Amém. O Senhor, ele está derramando algo em nossas vidas nessa noite. O Senhor, ele sempre tem uma unção para derramar sobre nós. O Senhor sempre tem algo precioso. Basta que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que ele tem para derramar sobre nós. Amém? Nós começamos na semana passada uma série nova, né? Força para Vencer. E eu confesso que essa série, ela falou muito ao meu coração. Quando o pastor, ele passou para mim, né? a vez, eu falei, nossa, pastor, parece que eu estou vivendo as entrelinhas dessa palavra. Ele, você está vivendo essa palavra. Eu disse, nossa, realmente eu estou vivendo essa palavra. Então, o Senhor, ele nos encontra de algumas formas essas subjetivas, né? E o Senhor, ele faz como ele quer. A gente não pode colocar Deus numa caixinha e dizer, o Senhor vai fazer assim, assim, assim. Não. Não coloque Deus numa caixinha, mas esteja com o seu coração aberto para receber da forma que ele vai fazer. Amém? Amém? Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós conhecemos mais da sua força. A sua força vem sobre nós, ele nos alcança. Ele nos alcança, ele nos enche. Os meninos apontando ali. Amém? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu te entrego o total controle dessa noite. Eu te entrego tudo, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Jesus, se somos o que somos, se fazemos o que fazemos, é pelo Senhor e não por nós, porque, Senhor, nós não somos nada. Mas o Senhor é tudo em nós. Espírito Santo, eu te entrego o controle dessa noite. Espírito Santo, eu honro a tua presença nesse lugar. Jesus, essa aqui é a tua igreja, Deus. Que o Senhor me use como apenas uma caneta em suas mãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor encontre corações abertos nessa noite, Deus. Que o Senhor derrame da tua unção, do teu óleo. Que o Senhor faça aquilo, Jesus, que o Senhor tem para fazer. Que o propósito dessa noite seja cumprido, Senhor. E que não haja impedimentos em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que a mente e o coração dos meus irmãos estejam abertos, Pai, para receber a tua palavra. Eu oro também para que o Senhor traga despertamento de espírito nessa noite. Em nome de Jesus, eu honro a tua presença, Senhor. Nós honramos a tua presença nesse lugar, Espírito Santo, e te damos total abertura e controle sobre nós e sobre essa noite. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meus irmãos, semana passada a gente iniciou a primeira mensagem da série Força para Vencer, né? Juniores, eita, meu Deus. É engraçado, todo mundo que vem aqui esquece, né? Engraçado. Do lado de lá a gente fica, ei, lembrem do Junior. Do lado daqui a gente esquece. É assim mesmo. Pode seguir com tia Maiane. E aí, alguns pontos que a gente aprendeu na semana passada, né? Na primeira mensagem da série Força para Vencer, alguns pontos foi: Deus, ele não quer que o seu povo seja fraco, pelo contrário. O desejo de Deus é que seus filhos sejam fortes, capazes e cheios de ânimo. Amém? Nós também aprendemos algumas razões pelo qual o nosso tanque emocional e espiritual tem andado vazio. Aprendemos com Jesus, em Mateus 11, 28, os passos que precisamos dar para encher o nosso tanque. Nós aprendemos 2 passos na semana passada e hoje nós vamos aprender mais 2. Amém? E assim seguiremos caminhando. O primeiro passo que a gente aprendeu na semana passada foi vir até Jesus, né? Sempre que estamos longe do Senhor, nós precisamos voltar para Ele. Sempre estamos a uma oração de distância de Jesus. Qual é a distância de Jesus? Uma oração apenas. Amém? E precisamos buscar nele força e descanso.
O segundo passo é estar cansado de viver cansado. Por exemplo, eu estou cansado de viver a minha vida assim. Eu estou cansado de estar sempre cansado. E aí, nada vai mudar na sua vida até que você fique tão insatisfeito com aquela situação a ponto de você dizer, chega, eu preciso mudar essa situação. Vocês já chegaram ao ponto da vida em alguma situação que vocês disseram assim, chega, eu não suporto mais essa situação, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E aí, esse cansado de estar cansado é ir até Jesus. Amém? Hoje nós vamos continuar aprendendo com Jesus, o nosso modelo de vida. Amém? Em Mateus 11, 28, pode abrir a sua Bíblia. E hoje nós vamos aprender mais 2 passos. Você quer que Deus ele vai falar poderosamente com você? Amém? Deixe seu coração aberto. Deixe que Deus ele fale com você de forma especial nessa noite. Lembre-se, o Senhor ele fala como Ele quer. Não é da forma que nós pensamos, não é da forma que a gente projeta. Não é colocando o Senhor numa caixinha. Ele fala como Ele quer. Amém? E eu tenho certeza que nessa noite Ele vai falar com você de uma forma especial. E diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O terceiro passo, contando com o da semana passada, né? Primeiro nós aprendemos 2 passos, vamos para o terceiro. O terceiro passo, inclusive se você veio hoje e não veio na semana passada, está salvo lá no YouTube a ministração do culto passado, certo? Então, para vocês acompanharem a sequência, quando chegarem em casa, dever de casa, assistam ao culto passado, quem não assistiu. E diz assim, o terceiro passo é entregar o controle a Jesus. Ele diz em Mateus 11, 28, assim, tomem sobre vocês o meu jugo. O que significa tomar o jugo de Jesus? Jesus ele é muito didático. Ele sempre vai falar com a gente de uma forma que a gente entenda. Por exemplo, quando ele falava por parábolas, ele usava coisas que era comum ao povo daquela época para passar alguma mensagem, para que o povo pudesse compreender. Quando o Senhor fala com nós, com a gente através de sonhos, ele vai usar figuras que são comuns a nós. Amém? Então, Jesus ele está usando uma linguagem que para o povo do campo era algo comum, jugo. Ele estava falando, usando um exemplo que as pessoas daquela época entendiam muito bem. O jugo é uma estrutura de madeira que você coloca em cima dos bois, né, para que eles possam carregar juntos alguma coisa, para que eles possam trabalhar juntos, para que eles possam puxar uma carroça juntos. É tipo um negocinho assim que prende a cabeça de um boi do lado, do outro tem um negocinho assim, e aí os bois eles vão andar juntinhos. É para que eles carreguem essa carga juntos, para que não fique pesado nem para um nem para outro. Sabe quando a gente vai no mercado com a mãe, e aí a sacola está pesada, aí a mãe diz, pega de um lado que eu pego do outro? É bem assim. Imagine que é um jugo, a sacola as coisas, a carroça, né? Tá um boi do lado, o boi do outro. Não ficou muito legal esse exemplo, mas mas é isso, é para dividir o peso, amém? Ninguém é boi aqui, é para dividir o peso. Mas vocês entenderam. Vamos lá. Então, eles se unem para carregar esse peso, para que o peso ele não fique muito pesado. Então, o primeiro propósito do jugo é compartilhar a carga. Quando 2 animais eles se unem através de um jugo de madeira, isso torna a carga mais leve e não mais pesada. A sacola não fica mais leve? Vocês não conseguem levar até em casa? A mesma coisa. O que Jesus está dizendo é, junte-se a mim, e eu o ajudarei a levar as suas cargas. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é que Deus, Ele é Deus. Quando nós vamos até Jesus, Ele não vai colocar uma carga mais pesada sobre nós. Ele não vai colocar mais cansaço em você que já está cansado. Ele não vai colocar mais desânimo em você que já está desanimado. Não. Ele vai aliviar o seu peso. Ele vai te ajudar a carregar a sua carga. Ele diz, venha e eu vou ajudá-lo a carregar a sua carga. Nós precisamos entender quem Deus é e não se esquecer dos atributos e características dele.
Quando nós vamos até Ele, nós precisamos ter certeza que Ele é o quê? Alívio. Ele vai trazer alívio às nossas cargas. Ele vai nos ajudar a carregá-la. O jugo, ele é um símbolo de parceria. Significa que você não vai mais passar pela vida sozinho. Isso aqui é muito importante. Quando o Senhor ele fala, vinde a mim e eu vos ajudarei, traga as suas cargas, venham você que está cansado e sobrecarregado, venha até mim e eu vou aliviar. Ele está te convidando a não caminhar mais sozinho. O ser humano ele não foi feito para caminhar sozinho. Lá no Jardim do Éden, Deus ele deu o quê para Adão? Uma parceira, uma mulher. Para quê? Para ele não andar sozinho. Então, andar sozinho não é legal. Você não foi feito para andar sozinho. Amém? Se você admitir que está cansado e vier até Jesus, você estará se unindo a Ele. Imagine os bois, né? Você estará se unindo ao jugo dele e Ele vai te ajudar a carregar a carga. Você não foi feito para passar essa vida sozinho. Carregando sua carga sozinho, carregando seus medos, né? As tribulações da vida, as dificuldades sozinho. Jesus diz, venha a mim, junte-se a mim, coloquem suas cargas em mim, venha, tome o meu jugo e nós vamos carregar sozinhos. Você já parou para pensar que se você está se sentindo sobrecarregado, significa que nesse momento você não está em parceria com Jesus? Se a carga está muito pesada, é porque você não está debaixo do jugo do Senhor. Ou seja, você está carregando essa carga sozinho. Quando eu me sinto sobrecarregado, estressado, quando eu sinto que eu estou afundando sem forças, significa que, de alguma forma, eu me desconectei de Jesus. Se os fardos eles estão pesados demais... Júlia falou algo muito, muito profundo aqui. Ela disse que o Senhor, ela parafraseou, né, um versículo da Bíblia. O Senhor ele não dá uma tentação maior do que nós podemos suportar. Se está pesado demais, é porque você está carregando sozinho. O Senhor está lá te esperando para carregar a carga com você. Mas você está indo na frente sozinho. É por isso que está pesado. Importante também é que outro propósito do jugo é para manter os dois animais na mesma direção e no mesmo ritmo. Tão importante quanto ir na mesma direção, os dois caminhando juntinhos, é ir no mesmo ritmo. Porque se eu não for no mesmo ritmo, vai um caminhando lá na frente e outro lá atrás. Eles precisam ir juntos, na mesma direção e no mesmo ritmo. Quando eu estou em um jugo com Jesus, nós nos movemos na mesma direção, né? E no mesmo ritmo. Quando eu não estou ligado a Jesus, eu posso me mover na direção errada e no ritmo errado. O jugo do Senhor vai me impedir de ir lá na frente, porque Ele vai estar aqui grudadinho comigo. Os dois precisam caminhar junto. Agora, quando eu não estou debaixo desse jugo, eu vou ir para uma direção oposta. Por exemplo, o Senhor está mandando, em uma época da minha vida, eu correr, eu acelerar, e eu estou caminhando. O Senhor fala, Adriele, corre, é para correr, e eu estou lá, dando passinhos de formiga. Ou então o Senhor diz, Adriele, é para você ir devagar. Vai caminhando devagar. E eu estou correndo. Ou seja, eu estou num ritmo errado. Por quê? Porque eu não estou debaixo do jugo do Senhor. Se você não está... Mas se você está conectado, na verdade, a Jesus, não tem como Ele deixar você sair do ritmo ou mesmo cair num buraco. Por quê? Porque o jugo dele está ali. Imagina, você só vai para onde Ele for. Ele vai desviando dos caminhos, dos buracos, Ele vai te conduzir no ritmo e na direção certa. E aí não tem como as coisas darem errado se você for parceiro de Jesus. Em Romanos 8, 28, abra sua Bíblia em Romanos 8, 28, diz bem assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está no jugo de Jesus, se você está em parceria com Ele, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, todas as coisas vão cooperar para que o propósito se cumpra, porque o Senhor está com você te conduzindo. Amém? O jugo ele nos impede de enfrentar os problemas da vida sozinho. O jugo, além de compartilhar as cargas, além de eu não carregar esse peso sozinho, ele vai me impedir de enfrentar os problemas sozinho. Ou seja, o jugo vai ser como uma barreira que vai me impedir de enfrentar as dificuldades e os problemas sozinhos. Por quê? Porque para onde eu for, o Senhor vai.
porque eu estou debaixo do jugo dele. Para onde o Senhor for, eu vou. Então, além do jugo me ajudar a compartilhar as cargas, o jugo do Senhor, ele vai me impedir de enfrentar os problemas sozinhos. Ou seja, não há tribulação que eu vou passar que o Senhor não esteja comigo. Amém? Uma das principais razões pelo qual nos sentimos tão sobrecarregados, achando que a vida é muito pesada, ai, eu não aguento mais, é que sempre nós tentamos controlar demais as coisas. E aí, às vezes, a gente fica nessa de tentar controlar tudo que a gente nem percebe o quanto de controladores nós estamos sendo. Nós não percebemos, isso já está no nosso subconsciente, a gente tenta controlar tudo. A gente age como se tudo dependesse da gente. E aí tem uma frasezinha que geralmente as pessoas gostam de falar, que é assim: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não fizer isso daqui, ninguém vai fazer. Vocês conhecem essa frase? E se eu não fizer, quem vai fazer? Às vezes nós tentamos controlar tanto as coisas que não damos oportunidade do outro se desenvolver e tomar uma atitude. Você fica naquela, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Aí você vai e faz. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Aí você vai lá e faz. E aí as pessoas do seu convívio, elas ficam se agarrando a isso. Elas ficam acomodadas. Por quê? Porque você sempre faz. Você não dá espaço para que elas se desenvolvam e façam o que precisa fazer. Vou dar um exemplo aqui. Uma mãe que sempre faz tudo em casa, ela reclama que o filho não ajuda ela em casa. Só que ela sempre está fazendo tudo. Ela não dá espaço para o filho se desenvolver. Deixa esse menino um dia sem almoço, não faça não. Ou ele vai fazer ou ele vai ficar com fome. Ele vai ter duas escolhas. Então, ele vai ser forçado a agir. Agora, se você sempre tomar a frente, as pessoas que precisam tomar um posicionamento não vão tomar, porque você está tomando por elas. Só que não é para você fazer tudo. Você precisa compartilhar as coisas, você precisa saber delegar, porque senão você vai ficar cansado. Imagina, você não para o dia todo, faz várias coisas, você precisa dar espaço para essa pessoa tomar um posicionamento e fazer alguma coisa. Se eu não fazer, ninguém faz. Não. Dê espaço para as pessoas fazerem, dê espaço para as pessoas se desenvolverem. Essa pessoa, se você parar de fazer, ela vai ter que pensar. A responsabilidade agora vai vir sobre ela. Ou ela faz ou não faz. Não arrume o quarto do seu filho, não. Deixe lá. É sério. Do seu filho adolescente, né, que já é grandinho, já pode arrumar as coisas. Ou ele arruma, ou ele vai viver numa bagunça. Então, você precisa deixar as pessoas terem espaço para florescer, para fazer o que deve ser feito. Se ausente um pouquinho. E aí você vai ver se a pessoa vai ter um posicionamento ou não. Amém? E aí nós ficamos constantemente preocupados, né, com a direção e o ritmo das nossas vidas e de outras pessoas. A gente tenta controlar a nossa própria vida, a gente quer controlar todos os passos. E além não bastando, querendo controlar todos os passos da nossa vida, nós queremos controlar o das pessoas que estão ao nosso redor também. Isso vai gerar carga sobre você, porque você vai ter aquela necessidade de controle. E aí, quando o controle sair das suas mãos, pronto, é o fim do mundo. Provérbios 19, 21. Abra aí a sua Bíblia. Em Provérbios 19, 21. Diz assim: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Nós fazemos muitos planos. A gente planeja cada passo, cada rota, cada segundo. A gente quer planejar tudo. Mas ainda que nós planejássemos tudo isso, ainda que a gente planeje cada passo, o que vai permanecer? O propósito do Senhor. Então, não adianta você gastar neurônio. Lógico, você tem que se programar, e etc, etc. Mas não adianta você gastar neurônios com coisas. Sabe? Porque o propósito do Senhor vai permanecer. Então, não adianta você ficar aí gastando pilha. O propósito do Senhor vai permanecer. Amém? A falta de controle traz essa preocupação. Então, um dos chamados do Senhor para essa noite é: desista do controle. Pega o controle e diga assim: Senhor, está aqui, desista, não quero mais. Desista do controle, entregue o controle da sua vida para Jesus. Deixe que Ele defina o ritmo e a direção. Quando Ele mandar você correr, corra. Agora, quando Ele mandar você andar devagar, vá devagar. Amém? Quanto maior a sua necessidade de controlar tudo, mais sobrecarregado, mais estressado, mais esgotado e mais deprimido você vai ficar.
Se você está definindo o ritmo, se você está dizendo, não, agora nessa época da minha vida eu vou correr, vou fazer esse curso, vou fazer isso, vou entrar nesse trabalho, vamos botar currículo aqui, vou acordar a tal hora da manhã, vou correr, fazer... Você está definindo o ritmo, agora eu quero agitação na minha vida. Provavelmente o ritmo está errado. Você consultou ao Senhor antes? Ele te mandou correr ou ele te mandou ir mais devagar? E aí, se você estiver no ritmo errado, você vai se cansar. Por quê? Porque você está entrando... Olha, você está se colocando num jugo que o Senhor não te chamou. Você está indo sozinho. Aí, literalmente, você está indo sozinho. O Senhor não está com você. Aí, eita processo para voltar de volta. Amém? E é interessante que a gente não tem registro nas Escrituras de um Jesus ansioso. Um Jesus correndo sem rumo. Tudo que ele fazia tinha um propósito. Ele não fazia nada sem propósito. O Senhor, ele não desperdiça nada. Tudo tem um propósito. Tudo, tudo. Quando nós estamos debaixo do jugo do Senhor, olha isso aqui, quando estamos debaixo do jugo do Senhor, as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm um porquê. O Senhor, ele não desperdiça nada, ele sempre vai usar situações. Ele não andava sobrecarregado, ele não andava com pressa. E se nós estivermos conectados ao Senhor, olha, lembre sempre, quando eu falar essas palavras, lembre, está aqui a carga, Jesus está de um lado num jugo, você tem que entrar do outro. E você vai ter essas atitudes de Jesus se você estiver conectado a Ele. Como é que eu faço para me conectar a Jesus? Né? Por meio da oração. Nós podemos orar e falar, Jesus, eu preciso que o Senhor seja o meu guia. Venha e dirija a minha vida. Muitas pessoas podem pensar que a solução, né, para se livrar da sua carga essa, carga emocional, carga de um parente, carga física, não sei, a sua carga. Todo mundo aqui sabe qual é a sua carga. Todo mundo sabe quais são as suas dificuldades, qual é a sua cruz. E aí muitas pessoas pensam que a solução é se livrar. Vou deixar de mão agora. A partir de hoje, não quero saber mais. Eu vou fingir que nem existe. Vou tratar como se não existisse mais. E essa não é a solução. Escapar, deixar para lá, não enfrentar, não é a solução. A solução não é fugir, mas é entregar o controle para Jesus. E a gente vai agora para o quarto passo, para encher o nosso tanque emocional e espiritual e não andar de tanque vazio, é seguir o modelo de Jesus. Jesus, ele disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Lá em Mateus 11, ele diz, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Assim como o que contamina o homem não é o que ele come, mas o que sai da boca dele, o cansaço que carregamos também vem pela forma como nós agimos nas situações do dia a dia. Como nós reagimos às situações, como é que nós tratamos o outro, qual é a nossa forma de falar, qual é o nosso tom. O quarto passo para reabastecer o seu tanque espiritual e emocional é seguir o modelo de Jesus, como ele viveu, né? Enquanto estava aqui, encarnado. Ele diz para aprendermos dele. E para isso nós precisamos observar como ele viveu, para ser e fazer igual ele fez. Nós precisamos olhar para a Bíblia para aprender como Jesus ele foi tão forte, tão equilibrado e o maior vencedor que já existiu. Eu sei que a tendência é a gente dizer, claro, Jesus é filho de Deus, né? Então tudo para ele era fácil, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Jesus é, sim, filho de Deus, ele é forte, ele é invencível, né? Ele é o Deus eterno, mas ele, obedecendo ao Pai, ele deixou o seu poder divino de lado para se tornar o nosso Salvador. E ele é o nosso modelo de ser humano perfeito. Por exemplo, ele deixou instruções de como vencer um jogo. Quando a gente está jogando um jogo, não tem as instruções para que a gente possa ganhar esse jogo? Quando eu tenho um paciente, eu digo assim, olha, faça isso, isso e isso, para que você fique curado, para que você se cure dessa lesão. Se ele não seguir, ele não vai conseguir chegar ao objetivo, que é o quê? Curar a lesão. Ele não vai conseguir chegar ao objetivo, que é ganhar o jogo. Então, a mesma coisa é Jesus, ele deixou um modelo para nós. E o modelo foi o seu estilo de vida, foi como ele viveu. Esse é o modelo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8,
Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mesmo tendo esse aspecto do Senhor, ele era Deus, mas ele se esvaziou, ele não reteve, ele não considerou o ser igual a Deus, né? Algo que deveria ser retido, algo que deveria ser contido, mas ele se esvaziou. O Senhor se esvaziou, e o convite do Senhor para nós nessa noite é a mesma coisa. Ele te convida a se esvaziar de alguns pensamentos, algumas formas de viver que você acha que são a sua identidade, mas que na verdade não são. O Senhor te convida a não reter, não prenda aquilo que deve ser deixado ir. Existe uma frasezinha que muitas pessoas falam muito, que é o seguinte: esse é o meu jeito, quem quiser que me aceite assim, eu não vou mudar. É porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo a verdade. E essas frases, elas vêm sempre com um tom de uma pessoa que é um pouco difícil de lidar, uma pessoa um pouco ignorante. E aí, para maquiar essa forma de lidar, elas dizem: esse é o meu jeito, quem quiser que me aceite assim, eu não vou mudar. E se você já falou essa frase alguma vez na sua vida, eu quero te dizer que essa não é a sua identidade. Não é você não é assim. Esse não é o seu jeito. Não pegue uma roupa, não vista uma identidade que não pertence a você e traga ela como se fosse sua, porque não é. Aquilo que nós falamos, o nosso subconsciente ele vai escutar. Você está falando profecias, você está declarando coisas sobre a sua vida. E quando você fala com frequência essas palavras, você começa a viver como se realmente você fosse assim. E aí você se perde numa identidade que não é sua. E aí o Senhor está te chamando a ser uma pessoa humilde, a ser uma pessoa calma, mas você não está conseguindo. Por quê? Porque você trouxe sobre você uma identidade falsa. E aí você precisa sair debaixo dessa identidade, como? Se esvaziando, deixando ir, entendendo que não, você não é assim. Não é essa a identidade que o Senhor tem para você. Amém? Comece a pensar mais nas frases que você tem costume de declarar sobre você. Porque você começa a viver de acordo com elas, você sabia? Você fala tanto que você começa a acreditar e viver de acordo com elas. As palavras, ela têm poder e a nossa mente acredita naquilo que nós escutamos, inclusive naquilo que nós falamos. Jesus ele te convida nessa noite a descobrir nele a sua verdadeira identidade. Abandonar esse castelo de ilusão que te prende, te oprime. Preste atenção nessa palavra. Te oprime e te trava. Te fazendo acreditar numa identidade que não pertence a você. O Senhor ele quer revelar a sua identidade para você. Mas você precisa se esvaziar da identidade que você trouxe sobre você mesmo. Será mesmo que você é essa pessoa difícil de lidar? Ou será que você falou tanto que acreditou? Será que em algum determinado momento você não soube reagir de uma forma correta? Aquilo ficou grudado em você e agora você começa a acreditar naquilo. Deixe que o Senhor lhe transforme a sua identidade e te mostre quem verdadeiramente você é. Então se esvazie. O Senhor, ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória. Então ele diga: venha e se esvazie também. Deixe eu te encher com aquilo que vem do alto. Para os seres humanos, né? Jesus ele tinha que para salvar os seres humanos, Jesus ele tinha que ser plenamente homem. Como é que ele vai representar a raça humana se ele não experimentou a vida humana? Por isso que ele veio, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou do seu poder divino para se tornar um legítimo representante da raça humana. Mas aí a gente pode se perguntar, se Jesus era tão humano como nós, como é que ele era tão ungido? Como ele fazia as proezas e os milagres que ele fazia? Né? De onde vinha todo esse poder? E aí a gente vai achar a resposta para essa questão lá em Atos 10. Abra sua Bíblia em Atos 10. Versículo 38.
diz bem assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Qual foi a fonte de poder de Jesus? O Espírito Santo. Jesus usou a fonte de poder, Espírito Santo, durante todo o seu ministério terreno. Jesus ele não exercia poder proveniente de si mesmo. Por isso que hoje em dia, se nós formos crentes cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, nós podemos operar aquilo que ele fez e ainda coisas maiores. E não foi a gente que falou isso, ele mesmo disse. Lá em João 14, versículo 12. Ele diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, se nós verdadeiramente deixarmos que o Espírito Santo nos encha, buscar o Senhor, nós faremos as mesmas obras. Quais foram as obras de Jesus? Ele curou, ele trouxe cura, ele trouxe libertação. Então, muitas coisas o Senhor fez. Ele operou milagres de multiplicação. Então, se nós se deixarmos encher pelo Senhor, nós faremos também essas coisas e outras maiores. Amém? Mas o que foi que Jesus ele enfrentou enquanto esteve aqui? Ninguém experimentou maior pressão, injustiça, perseguição e sofrimento do que Jesus Cristo. Ele é o nosso representante. E por isso, ele enfrentou todas as coisas que nós enfrentamos. Todas as coisas que nós estamos sujeitos a enfrentar. Ele foi criticado o tempo todo. O tempo todo do seu ministério ele foi criticado. Se você recebe crítica, se isso é algo que atinge e aflige você, saiba que Jesus ele foi criticado. Ele foi incompreendido. As pessoas não compreendiam ele. Ele foi atacado, difamado, ele foi questionado. Os casos mais difíceis e impossíveis eram trazidos a ele, representando uma grande carga e demanda emocional. E outra coisa é que Jesus ele não tinha momentos de privacidade. Os momentos de privacidade que ele tinha eram raros. E aí sempre chegava um e outro: Jesus, estão precisando de você e tal. Se você reclama que você não tem privacidade na sua casa para orar, eu não tenho um lugar aqui para orar. Eu tenho uma frase que eu falava com minha mãe, às vezes eu falava assim: preciso de privacidade, eu preciso de privacidade. Tipo, me deixe sozinha que eu preciso ficar quieto um pouco. E aí, Jesus ele não tinha esses momentos de privacidade. Se você, na sua casa, enfrenta isso, saiba que Jesus enfrentou também. Sabe quando a gente tem que ir para o quintal para orar? Quando a gente tem que se trancar no banheiro porque, tipo assim, a gente não consegue ficar só? Jesus, ele sabe o que é isso. Ele era perseguido por vários grupos e havia pessoas que tentavam constantemente matá-lo. Jesus era praticamente jurado de morte. Ele enfrentou todas as emoções e sentimentos comuns a todos os homens. Ele enfrentou o amor, a alegria, a tristeza, indignação, compaixão, angústia, fome, abandono. O Senhor ele enfrentou todas as coisas. E quando olhamos para a vida de Jesus, para o seu ministério, nós vemos que ele enfrentou todas essas coisas, mas ele, ainda por passar por todas essas coisas, ele andou e viveu com uma paz e tranquilidade incríveis. Como ele conseguiu ter paz em meio à perseguição, em meio à fome e escassez, em meio à perseguição, o pessoal querendo matar ele. Como é que ele conseguia manter a paz e a tranquilidade, né, diante dessas exigências absurdas? E aí a gente vê como é que a gente pode ser forte como Jesus foi. Né? Ele é o nosso modelo de como enfrentar situações difíceis. Por isso, nós precisamos olhar para ele, para aprender como é que nós podemos ser resistentes, com força emocional, com força espiritual. E aí a gente vai agora conhecer alguns segredos da força de Jesus, aprendendo com as próprias palavras dele. Como é que eu posso ser forte como Jesus foi? Como é que eu posso enfrentar as minhas lutas diárias como o Senhor foi? Porque às vezes a gente se sente esgotado. Eu não tenho mais forças para nada. Eu não consigo mais enfrentar nada. Meu Deus. Como é que a gente vai conseguir superar isso? O primeiro passo, né, onde a gente vai conhecer e praticar os segredos da força de Jesus, né, para nos capacitar, para a gente vencer as dificuldades, lutar sem cansar, desanimar ou desistir.
igual importante, né? Tão importante quanto batalhar e vencer a batalha é permanecer inabalável depois da batalha. Porque, às vezes, depois de você enfrentar um grande desafio, você pode se sentir cansado. E aí, você passou pelo desafio, mas quando finalmente você venceu, você se torna cansado, você não consegue permanecer. O primeiro segredo é ser manso, gentil. Lá em Mateus 11, ele diz assim, que nós devemos aprender a ser mansos como ele, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Lembra que eu falei que as nossas cargas, lembra? Não é, o que contamina a gente não é o que a gente come, é o que a gente fala, é o que a gente deixa sair da nossa boca. Você deixa uma farpa sair, você começa a se sentir mal depois. Por quê? Porque você se alimenta daquilo que você fala. A mesma coisa, o cansaço às vezes não vem por coisas da vida, mas às vezes é pela forma que você reage a essas coisas. Manso aqui significa ser gentil, amável, suave. Por que ser manso, ou seja, gentil, é tão importante? Uma das maiores causas de estresse vazio em sua vida é por conta da sua agressividade. É a forma que você lida com as coisas. Ser manso vai te livrar de muitas confusões, conflitos, precipitações e erros. Quando a gente está no auge do nosso estresse, quando a gente está ali agressivo, às vezes você vai lidar com um problema que não é tão grande assim. Você vai causar literalmente uma tempestade em copo d'água, porque você não está enxergando e entendendo que aquele problema pode ser resolvido de uma forma branda. Se você falar manso, se você agir de uma forma diferente, se você encarar aquele desafio de uma forma diferente, você vai conseguir acabar, diminuir aquele problema. Agora, se você for agressivo, você vai suscitar a ira, e aí vai ser muito pior. Lá em Provérbios 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, diante de uma situação difícil, se eu for bruto, se eu for agressivo, eu vou piorar 100% a situação. Porque eu vou suscitar a ira da pessoa ou da situação. Agora, se eu for brando, se eu for manso, se eu for gentil, o furor ele vai se desviar. Então, muitas das nossas confusões, dos nossos conflitos, eles podem ser diminuídos se nós formos gentis. Se a gente deixar um pouco de lado a brutalidade, a agressividade, amém? Como você tem tratado os seus familiares, as pessoas ao seu redor? Com mansidão ou com agressividade? Você tem sido bruto? Com gentileza ou com palavras duras? Acontece algum conflito, você é duro com as pessoas, você dá murro em ponta de faca? Literalmente, quando a gente dá murro em ponta de faca, vai sangrar quem? A gente. Quando você é bruto numa situação, quando você é agressivo, né? Quando você toma essa identidade sobre você está trazendo carga sobre a sua vida. Depois, aquela forma como foi reagido, não fica na sua cabeça matutando ali? Justamente porque você está trazendo carga sobre você. O segundo segredo é ser humilde. Lá em Mateus 11, 29, Jesus disse que nós devemos aprender a ser humildes como Ele, manso e humilde de coração. O contrário de humildade é orgulho, arrogância, rebeldia e ostentação. Quando é que eu sou humilde? Quando eu reconheço os meus próprios erros, os meus defeitos, as minhas limitações. Nós temos erros, nós temos defeitos, nós somos seres limitados. Quando eu demonstro respeito e submissão. Quando eu rejeito o luxo, a sofisticação e a ostentação. Quando eu reconheço que preciso de outras pessoas. Quando eu sou simples e modesto. Quando eu quero dar conta de tudo, eu não estou reconhecendo que eu preciso de outras pessoas. Eu estou sendo orgulhoso. E comunicando mesmo que sem palavras que eu dou conta de tudo, quando na verdade eu não dou. O nosso orgulho ele é responsável por mais estresse, perda de forças e desgaste do que nós podemos imaginar. O orgulho ele vai nos levar a tentar fazer tudo, centralizar as tarefas e buscar ser o salvador da pátria. Você nunca vai conseguir dar conta de tudo.
E se você for orgulhoso, você não vai pedir ajuda, você vai querer estar ali dando conta de tudo. E você não vai conseguir, você vai atrair carga sobre você. Buscar uma vida de luxo e ostentação, o que nos leva, na maioria das vezes, a trabalhar. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? E quando nós estamos insatisfeitos, nós não somos excelentes com o que nós temos, a gente não zela por aquilo que o Senhor nos deu. Certo, você está orando ao Senhor por uma casa maior. Senhor, me dá uma casa maior, uma casa mais bonita, etc, etc. Ok, beleza. Você está cuidando daquilo que o Senhor te deu? Da sua casa? O que você tem hoje, você está cuidando? Porque o Senhor ele não vai confiar para você algo maior se você não cuida daquilo que você já tem hoje. Você está sendo excelente? Você está cuidando da sua casa, dos seus móveis, de tudo que você tem? Ai, Senhor, mas eu quero um casamento. Certo, você está sendo obediente aos seus pais? Você está honrando os seus pais? Você está sendo alguém preparado, uma mulher, um homem preparado para um casamento? Ah, Senhor, eu quero um carro novo. Você está cuidando do carrinho que você tem hoje? Então, as coisas elas funcionam dessa forma. Quando a gente busca uma vida de luxo e ostentação, a gente sempre vai estar atrás de mais. É por isso que as pessoas acumulam coisas que nem precisam. Porque ela sempre quer mais e nunca dá valor ao que ela tem hoje. E quando você não dá valor e não é satisfeito com o que você tem, o Senhor ele não vai confiar mais a você. Para que ele vai confiar mais a você se você não está sendo excelente e cuidando daquilo que ele te deu no hoje? E aí, quando a gente parte para essa ideia de buscar uma vida de luxo, ostentação, seguindo os parâmetros não do Senhor, mas que a gente vê por aí na internet, sei lá, em quem a gente olha, a gente ignora os nossos limites e negligencia o nosso descanso. A gente começa a se acumular de atividades e não descansa. E a gente fica com a mente apertada, né? O descanso que é tão necessário para recarregar as nossas forças. Gente, eu costumo falar muitas coisas com minha mãe, porque é a pessoa que eu tenho mais convívio, né? E aí, às vezes, ela me pergunta assim, Adriele, e aí, conseguiu fazer tal coisa? Resolveu tal coisa? E tem horas que eu simplesmente não consigo dar conta de tudo, eu fecho tudo, desligo tudo e vou dormir. E aí ela me pergunta, e aí, conseguiu dar conta, fez isso, fez aquilo? Aí eu disse, não, mãe, porque teve uma hora que meu cérebro disse bem assim, ou você para ou eu paro. Aí eu paro, né? Porque eu não quero que ele pare. Aí eu simplesmente paro. Tem uma hora que ele fala, ou você para ou eu paro. Então o nosso corpo ele vai chegar uma hora que ele vai dizer, ou você descansa ou eu paro. Ou você para ou eu paro. Ou seja, depois você está aí com uma ruma de problema, está com dor nisso, dor naquilo, circulação errada, pressão alta, um monte de coisas, porque simplesmente você não está descansando. Você está atraindo carga sobre você, não somente emocional e espiritual, mas também física. Você está tão cheio de coisa para fazer que você não consegue dormir direito, você não consegue ter um tempo com o Senhor, você não consegue ter um tempo de qualidade com a sua família, então você está vazio. Você é um tanque vazio, você não tem óleo para funcionar. Você é alguém seco. E você precisa ser alguém cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo. Amém? Você precisa ter um bom relacionamento com a sua família. E para isso você precisa de tempo. Não dá para fazer bons relacionamentos através de telepatia. Você precisa sentar à mesa e tomar café. Você precisa conversar. Você precisa olhar no olho da pessoa e conversar. Mas quando você se enche de coisas, não sei por que o meu filho está distante de mim, não sei por que eu não consigo ter um bom relacionamento, porque você não está passando tempo de qualidade. E você precisa de um tempo de qualidade. Você precisa de um tempo de qualidade com o Senhor. Quando você vai orar, você está seco. É aquela oração seca, aquele negócio seco rachando um no outro. Por quê? Porque você precisa passar tempo com o Senhor. Tempo de qualidade. E às vezes a gente não entende por que a gente não consegue superar algumas situações. Porque nós não estamos passando tempo com Deus. Estamos secos porque não sentamos aos pés dele para encher o nosso vaso. Porque nós estamos seguindo caminhos de luxo e ostentação. Eu quero trabalhar para ter isso, eu quero fazer isso, aquilo, não sei o que lá. E aí você se enche de coisa. E aí você não consegue nem dar valor ao que você tem, nem vai continuar trabalhando. Sabe por quê? Porque você vai cansar. Você não vai render nem uma coisa nem outra. Teve um tempo da minha vida, um tempo não tão distante, que eu estava nessa loucura. Trabalho, faculdade, uma ruma de coisa. Acordava às 6, chegava em casa meia-noite, não tinha tempo para nada. E aí, as coisas simplesmente não estavam andando. Eu não estava conseguindo ser boa, nenhuma coisa nem outra. Por quê? Gato com 2 sentidos não pega rato. Se você está com a sua mente dividida em várias coisas, você não vai ser bom em nada. Você precisa dar importância. Por isso que eu disse, pastor, essa palavra
fala muito comigo. E realmente, se você está se identificando, amém. Né, Felipe? E aí, você precisa dar importância, ter tempo, para que você consiga se desenvolver naquilo que você está fazendo. E o terceiro segredo, a gente já está caminhando para o fim, é lembrar o quanto Deus me ama. Não se constrói uma casa sem um fundamento. O fundamento das coisas que nós caminhamos agora é o amor do Senhor. É entender o quanto Deus ele me ama. Esse é o terceiro remédio para a fraqueza. Jesus ele não tinha dúvidas de que o Pai o amava. Isso é um princípio de valor pessoal. E Jesus ele fala isso repetidas vezes. Eu vou citar uma só, que está lá em João 10, 17. Que diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Saber e lembrar, olha, não tão importante quanto saber é você estar constantemente lembrando, trazendo isso à sua mente. De que Deus ele te ama incondicionalmente, de uma forma extravagante, de uma forma continuamente, que ele nunca vai deixar de te amar. Esse é o primeiro segredo de uma base para uma vida vitoriosa. Lá em Romanos 8:35, Romanos 8:35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? O amor de Cristo, ele é a nossa base. É nele que nós nos sustentamos. Nós não estamos firmados em carros, não estamos firmados em cavalos, ou seja, a nossa força não está nessas coisas, não está na minha casa, não está na profissão que eu tenho, não está naquilo que eu posso alcançar na vida, não está na minha casa, nos filhos, no marido, não. A minha confiança, a minha base está em Jesus, está no amor que Ele tem por mim. Então, não importa o que aconteça, o amor dele vai me sustentar. E em Romanos 38, se você ir para o 38, versículo 38 e 39, ele vai dizer assim: porque eu estou bem certo, olha, ele está bem certo, ele tem confiança de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós somos fortes e vencedores quando nós sabemos que Deus, Ele nunca vai deixar de nos amar. Olhe, saber o quanto Deus o ama é a base da sua segurança pessoal. Pode acontecer tudo, você pode vir à falência, tudo pode dar errado na sua vida. Mas você vai estar firme, pleno. Essa pessoa está vivendo tudo isso e ela está assim plena. Por quê? Jesus entrou em crise quando foi para a cruz? Não. Ele foi como uma ovelha para o matadouro. Por quê? Porque a base dele não estava nas coisas. Estava em quem? Em Jesus. No amor dele. E é assim que nós caminharemos. Quando as coisas derem errado. E quando as coisas ainda mais derem certo. Quando der certo, quem é a sua base? Jesus. Você não pode se esquecer do Senhor. Porque Ele é a sua base. Porque se você sai da base, você cai. Amém? Se você não está convencido de que Deus sempre te ama incondicionalmente, completamente, continuamente, e de que Ele nunca vai deixar de te amar, então você ainda não tem esse fundamento do amor condicional de Deus em sua vida. Ou seja, você ainda não acredita que nada do que você possa fazer vai fazer Ele parar de te amar. E aí você vai se tornar uma isca fácil, uma presa fácil para o diabo. Ele vai te acusar. Ele vai lançar culpa sobre você através das pessoas mais importantes para você. Beleza, a sua base é algum familiar seu. Esse familiar, em algum momento, vai lançar peso e culpa sobre você. E como a sua base está sendo essa pessoa, você vai cair. Você vai desanimar, você vai titubear, você vai entrar em crise. Por quê? Porque ele era a sua base. E no momento que ele deixa de ser a sua base, você afunda, porque não tem mais nada te segurando. Deu para compreender? Então, a nossa base deve ser o Senhor, porque nele nós estamos firmes, nada pode me abalar. Eu continuo pleno, eu continuo firme e forte no Senhor, porque eu estou apoiado nele, que é o meu firme fundamento.
Por meio da desaprovação, você vai ficar refém das aprovações das pessoas, né? Você vai viver para agradar as pessoas e sua alegria estará nelas e não em Deus. Isso aqui é um caminho muito perigoso. É por isso que nós precisamos analisar aonde está a minha base. Eu estou vivendo firmado em quê? Quais são as minhas convicções? Porque no momento que elas forem confrontadas, eu preciso permanecer, porque elas precisam ser o Senhor e estar no Senhor. O quanto Deus ele me ama. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, diz bem assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O amor que o Pai nos deu, vejam como é grande. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O segredo de Jesus é que ele estava firme na verdade de que Deus o amava e que nunca deixaria de amá-lo. Jesus ele sabia disso e você também precisa saber. Você precisa ter essa convicção na sua vida de que Jesus ele te ama e que Jesus é o firme fundamento. E aí você não pode caminhar por outras linhas. E se você está caminhando, você vai ficar com o tanque vazio. Você vai ficar fraco, você não vai conseguir vencer as tribulações e as dificuldades que vêm na sua vida, porque você não tem base. Uma casa que não tem base, quando vir um terremoto, quando vir qualquer coisinha, ela vai rachar e, consequentemente, vai cair. Por quê? Porque ela não tem base. Então, você precisa ter uma base forte no Senhor para que seu tanque esteja vazio, para que seu tanque esteja cheio. Amém? Então, fique de pé. Nós vamos agora investir um tempo no Senhor. Você quer tomar o jugo de Jesus e entregar o controle da sua vida para Ele? Você quer aprender com Jesus, quer imitá-lo, quer ser manso e humilde, quer confiar no amor do Pai? Jesus ele te trouxe aqui por uma razão, para que você permaneça conectado a Ele, que Ele te conduza, que Ele te ajude, e assim tudo vai ficar mais fácil. Amém? Feche os seus olhos.